Eu sou o pastor Edemar Furman. Trabalho na IELB, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Santa Cruz do Sul. E tenho a satisfação de fazer parte do quadro de pastores colaboradores da Rádio Cristo para Todos, a Rádio CPT, no programa Crescendo em Cristo. E nós estamos fazendo uma série de estudos no livro de Gênesis, o primeiro livro de nossa Bíblia que nos conta as origens. A bem da verdade, essa palavra Gênesis já nos ajuda. Ela é literalmente a tradução da palavra começos. A gênese da terra, a gênese da raça humana, a gênese do pecado, a gênese dos povos lá na Torre de Babel. Por isso o nome Gênesis, começos. E esse detalhe é importante, especialmente em relação ao povo de Israel, o povo escolhido por Deus nos tempos do Antigo Testamento. E esse povo tem a sua gênese lá no capítulo 12 do livro das Gênesis. E a partir desta promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 12, que ele seria pai de muitas nações, é que se desenrola então o início, o começo, a gênese do povo de Deus, do povo de Israel. E nós estamos andando nessa história. E cabe a mim a satisfação, o privilégio e a alegria de hoje juntos estudarmos o capítulo 30, a continuação da história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Nós estamos vivendo, então, grande parte agora no capítulo 30 dos acontecimentos referentes ao patriarca Jacó. Pedimos em oração que o nosso bom Deus abençoe a leitura, a meditação de sua santa palavra em nossa vida e em nosso coração. A tradução que nós vamos usar para nossas leituras bíblicas é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. E um fato curioso no capítulo 30 é que ele não tem um título nessa tradução da Bíblia. Ele é a continuação natural do capítulo 29, onde nos últimos versículos do capítulo 29 nós temos as informações sobre os filhos de Jacó. E então sabemos, pelos capítulos anteriores, que Jacó casou-se com Leia e com Raquel, as duas irmãs, sendo que Raquel era a esposa que Jacó mais amava. E no finalzinho do capítulo 30, então, nos é narrada o nascimento dos 4 primeiros filhos de Jacó com a sua esposa Leia: Rúben, Simeão, Levi e Judá. O último versículo do capítulo 29 diz assim: Leia ficou grávida mais uma vez, teve outro filho e a esse deu o nome de Judá. E disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. E aqui está o final do capítulo 29. E assim começa o capítulo 30 logo na sequência, onde entra em cena então a segunda esposa, a esposa a quem Jacó mais amava. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao seu marido: dê-me filhos, senão eu morro. Palavras duras no coração e na boca, na voz da Raquel. Primeiro fala em inveja, algo que corrompe o coração. Na cultura judaica, lá no Antigo Testamento, há um provérbio que diz que a inveja é o câncer dos ossos, ou apodrece os ossos, torna a pessoa pútrida por dentro. E isso estava corroendo o coração, os sentimentos, a própria vida desta esposa de Jacó, a querida Raquel, a esposa a quem ele mais amava. E a resposta a essa indagação, a esse pedido de Jacó, por parte de Jacó, também é uma palavra dura. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É Ele quem não deixa você ter filhos. Dê-me filhos, senão eu morro. Esta frase dura na voz de Raquel e brotando do seu coração nos traz um pouquinho do cenário social lá de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Uma mulher ou uma esposa era importante para o seu marido, claro, amada por ele, como é o caso de Raquel, mas era importante para o seu marido e para a sociedade no tocante a ter filhos, a dar descendência e filhos, e quanto mais, melhor para o seu esposo. Portanto, uma mulher
mesmo que seja amada pelo seu esposo, mas que por algum motivo estivesse impedida de ter filhos, era como se ela não fosse uma esposa completa. Há possibilidade até de dizer que seria uma mulher amaldiçoada por Deus. Por isso esse sentimento tão pesado no coração, na vida e em todo o jeito de ser de Raquel. Dê-me filhos, senão eu morro. E com isso Jacó tem essa resposta ríspida também em seus lábios: quem sou eu para deixar você ter filhos? Você está pensando que eu sou Deus? E assim Raquel deu a Jacó sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Então, de novo entra em cena as mães de aluguel. E não é a primeira vez que isso acontece. Aqui nós temos um fato bem curioso, uma curiosidade bem interessante sobre as belas e amadas esposas dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Você já se deu conta que as três belas e amadas esposas desses três homens, as três estavam impedidas de ter filhos? Sara, esposa de Abraão, o primeiro patriarca, o pai Abraão, também estava impossibilitado de ter filhos. Depois veio e entra em cena então Rebeca, a esposa de Isaque, que também tinha problemas para engravidar. E agora, por fim, entra também em cena Raquel, a esposa amada do terceiro patriarca, do patriarca Jacó, que também sofre deste mesmo problema, a esterilidade. E é curioso que a palavra de Deus fala sobre a solução dessas dificuldades. Veja o que a palavra de Deus diz sobre Sara, a esposa do patriarca Abraão, lá em Gênesis capítulo 21, versículos 1 e 2. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. O detalhe curioso é que, de acordo com a sua promessa, Deus, o Senhor, abençoou Sara. Ou seja, aquela situação de infertilidade só foi resolvida com a bênção de Deus, com a intervenção divina naquela situação tão delicada. E também, através de Rebeca, aconteceu algo muito parecido. Agora no capítulo 25, versículo 21, nos diz assim: Rebeca, a esposa de Isaque, o segundo patriarca na sequência, Abraão, Isaque e Jacó. E no versículo 21, a Bíblia nos informa: Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, de Isaque, e Rebeca ficou grávida. De novo, uma situação de esterilidade, onde Deus atua, onde Deus age, onde há intervenção divina, e então sim a bênção do nascimento de uma criança. Vai acontecer o mesmo aqui na nossa passagem do capítulo 30. Vou me adiantar um pouquinho e lemos então o versículo 22, aonde aconteceu a intervenção divina na vida desta atormentada Raquel. 30, versículo 22. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos, inclusive no plural. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. As belas esposas dos patriarcas, aonde havia amor genuíno e verdadeiro por suas esposas, Abraão com Sara, Isaque com Rebeca, Jacó com Raquel, as três eram atormentadas pela esterilidade. E através da intervenção divina, Deus restaura então a sua promessa de que os patriarcas, especialmente Abraão, seriam pai de grandes nações, especialmente a grande nação de Israel. E no capítulo 30 a história se desenvolve, aonde as escravas Bila e Zilpa, escravas de Leia e de Raquel, também entram em cena como barrigas de aluguel, trazendo filhos para o pai Jacó. E assim nós temos a sequência de todo esse texto. Só que há uma curiosidade lá a partir do versículo 14, onde diz assim:
Um dia, no tempo da colheita de trigo, Rúben, o filho mais velho da Leia, foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou até Leia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: será que você acha por pouco tomar meu marido de mim? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi ao encontro dele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei por isso, com aquelas mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. O fato curioso: as mandrágoras, no tempo do Antigo Testamento, eram tidas como plantas afrodisíacas, ou que ajudavam as mulheres na sua fertilidade. Era, quem sabe, para Raquel, a esposa amada de Jacó, mas que não tinha filhos, a solução do seu problema. Uma planta que ajudaria a querida Raquel a finalmente ter os seus filhos, ou pelo menos o seu primogênito. E é curioso que esta planta existe ainda hoje naquela região e faz parte ainda hoje dessas crendices. Mas aqui nos tempos do Antigo Testamento aparece então exatamente esta ideia, esta crendice, esta ideia de que uma planta pudesse socorrer a sua filha, a filha de Deus, Raquel, nessa situação tão trágica. E olha só um outro fato curioso que está por trás dessa informação. Houve como que um aluguel do marido. Com certeza Raquel era a esposa preferida de Jacó. Talvez a irmã mais bonita com quem Jacó preferisse estar às noites. Por isso que Leia, então, de posse de uma coisa que Raquel gostaria de ter, fez uma troca. Foi exatamente isso que o versículo 15 nos informa. Leia respondeu: será que você acha que vai tomar o meu marido e isso é pouco? Vamos então fazer uma troca, disse Raquel. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. Portanto, aqui está mais uma situação tão delicada, tão dramática, nesta vida desta família que faz parte do povo de Deus, escolhida lá nos tempos do Antigo Testamento. E o versículo 22, que a gente já leu, mas que eu retomo aqui a leitura, aí nós vemos a verdadeira solução para a dificuldade de Raquel. A história continua, existe o nascimento de mais filhas, tanto por parte de Leia como da escrava Zilpa, as crianças vão nascendo, e assim então, no versículo 21, por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel, ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Esse é o versículo 22, que eu já havia lido antes em comparação com Sara, com Rebeca e agora com Raquel. E veja, nas três situações, o que resolveu o problema não foi a crendice, não foi uma simpatia, não foi tomar esse ou aquele chá, não foi frequentar essa ou aquela benzedeira. O que socorreu foi a intervenção divina. As famílias oravam a Deus. Sara, Rebeca, Raquel, o próprio Isaac orava por Rebeca, sua esposa, e Deus atendeu a oração dos seus filhos e filhas. Aqui está o real poder de um cristão: dobrar os seus joelhos e colocar-se diante de Deus em oração nas suas mais dificultosas angústias. Que Deus abençoe este exemplo tão bonito na vida dessas primeiras famílias que muitas vezes erraram, mas outras tantas vezes também acertaram no seu convívio com Deus, na sua comunhão com o Criador. E a continuação deste capítulo 30 está no versículo 25. Jacó e Labão fazem um trato. Labão, tio de Jacó, morava numa região bem distante de Israel ou de Canaã, a terra prometida. E lembramos que Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú por causa dos desentendimentos familiares. Morando tanto tempo com Labão, o seu tio, Jacó agora faz um pedido no versículo 25.
Depois do nascimento de José, que era o filho de Jacó com a sua esposa preferida, a Raquel, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra. Dê-me meus filhos, minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu o tenho servido. Só que Labão reconhece que tudo aquilo que aconteceu de bom para ele, para Labão e para a sua família, foi porque Deus abençoava a Jacó. E esse é o pedido de Labão, então. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto você quer ganhar que eu pagarei. E então acontece a negociação, aonde Jacó pede para ser o seu salário que todas as crias do rebanho de Labão que nascerem malhadas ou pintadas com manchas, ou que forem ovelhas com pelagem negra, escura, que tudo isso fosse então o seu pagamento. E assim aconteceu, o trato foi feito. Houve desentendimento, ou houve, por assim dizer, malandragem, tanto da parte de Labão como da parte de Jacó. Labão, que fechou esse acordo com Jacó para que ele continuasse morando nas suas terras, cuidando de suas propriedades e rebanhos, fez esse trato com Jacó, deixando as ovelhas malhadas, as ovelhas que estivessem com pintas, também todos os demais rebanhos, ou com ovelhas que tivessem a pelagem negra, como pagamento para Jacó. Só que no mesmo dia que esse trato foi feito, ele fez a separação de todas as ovelhas que eram assim e entregou para seus filhos cuidarem num rebanho bem distante. Olha o que diz então o versículo 35, que nos fala exatamente isso. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listras e manchas, todas as cabras malhadas e manchadas, ou que tinham algum branco em todos os seus carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Portanto, o acordo foi firmado, o acordo foi feito, mas houve malandragem primeiro por parte de Labão. Depois, então, Jacó também fez a sua parte. Então Jacó pegou galhos verdes de choupro, de amendoeira, de plátano e descascou, fazendo aparecer listras brancas. Ele pôs os galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde eles iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E, como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos de árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam diante dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos e escravas, camelos e jumentos. E assim termina o capítulo 30. Esse é o último versículo do nosso capítulo de estudo para o dia de hoje. O curioso, assim se forma as famílias do povo de Deus. São nessas idas e vindas, nesses percalços tão esquisitos, tão estranhos, coisas bastante esdrúxulas que aconteceram na vida das famílias do primeiro povo de Deus, que de certa forma mostram como é difícil a vida de relacionamento entre as pessoas. Se lá nos tempos do Antigo Testamento, Deus escolheu pessoas imperfeitas desta maneira para compor o seu povo, nós também estamos desculpados. O amor de Deus por aquela gente e usando aquela gente daquela forma, da maneira que eles eram, é o mesmo amor que Deus tem por nós, que nos chama da maneira que nós somos, da família que nós temos, da maneira que nós vivemos a nossa vida. Deus nos chama para fazermos parte do seu povo também hoje. Claro, queremos deixar de lado toda esta malandragem na vida. Queremos deixar de lado todas as rusgas, brigas, invejas. Queremos deixar de lado tudo isso
sob a orientação do Espírito Santo de Deus, e pedir que Deus nos ajude a vivermos uma vida dedicada a Ele em todos os dias, sem desonestidades, sem fazer malandragens, mas vivendo uma vida digna de um filho de Deus, com a nossa família, lá no lugar onde Deus nos colocar. E o capítulo 31 vai começar ligado a este 30. Repare no primeiro versículo do capítulo 31, a sequência dos nossos estudos. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai, às custas do nosso pai é que ele está ficando rico. Jacó, mais uma vez, começa a correr risco. Jacó, mais uma vez, tem que juntar tudo o que é seu e fugir. Agora ele foge de volta para casa, para se reencontrar com seu irmão brigado Esaú. E assim, a história das famílias, a história do povo de Deus, continua. Que Deus continue também a nossa história, abençoando a cada um de nós, nossas famílias e ao povo de Deus, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Não santos porque são perfeitos, mas aqueles que foram santificados, perdoados pelo amor de Deus. Que Deus assim o faça na minha, na tua vida, na tua família, em todos os dias. Amém. Agradecemos mais uma vez a você pelo carinho de estar conosco, nos acompanhando no programa Crescendo em Cristo. Desejamos as mais ricas bênçãos a todos vocês e prometemos voltar na continuação do nosso programa com o capítulo 31 do livro de Gênesis. As mais ricas bênçãos do bom Deus sobre todos vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.